Quando a porta do terraço se abriu de repente com um rangido metálico, o coração de Miguel gelou no peito como se o tempo tivesse parado. O colega de turma, Pedro, ficou parado ali, olhos arregalados e boca aberta, vendo os dois rapazes abraçados apertadamente sob o céu azul claro de Lisboa, com o sol da tarde banhando o campus da Universidade de Lisboa em tons dourados quentes. João, com os braços ainda ao redor dos ombros de Miguel, afastou-se lentamente, o rosto pálido de surpresa, enquanto Miguel sentia as pernas tremerem e o pânico subir pela garganta. Pedro murmurou algo inaudível, recuou rápido e fechou a porta com um estrondo que ecoou como um julgamento implacável, deixando os dois sozinhos no silêncio repentino do terraço alto. Miguel, com 21 anos, cabelo escuro ondulado e olhos castanhos cheios de medo, sentiu o mundo desabar. Há meses que ele e João, 22 anos, cabelo castanho claro e sorriso geralmente fácil, se aproximavam naquela faculdade de letras no coração de Lisboa. Tudo começou numa aula de história contemporânea sobre a Revolução dos Cravos, quando João o ajudara com um trabalho difícil, oferecendo café no café da cantina e conversas que duravam horas sobre sonhos e medos. Miguel vinha de uma família conservadora em Vila Real, perto do Porto, onde o pai trabalhava nas vinhas e falava sempre de homens a sério e de casamentos tradicionais. Naquele dia específico, uma chamada do pai tinha sido o gatilho cruel: Miguel, quando vais trazer uma noiva para casa? Tens 21 anos, rapaz, não podes ficar sozinho para sempre. As palavras duras tinham-no feito subir ao terraço para chorar sozinho, escondendo as lágrimas quentes. João, que o seguira preocupado depois de ver o seu rosto abatido na aula, encontrou ali, num impulso puro de conforto, abraçou-o com força, sussurrando que tudo ia ficar bem. Agora, aquele gesto inocente estava exposto, e os rumores iam espalhar-se como fogo em palha seca pelos corredores da universidade. Merda, isto vai arruinar tudo, murmurou Miguel, passando as mãos trêmulas pelo cabelo, o vento leve de Lisboa trazendo o cheiro distante do Tejo. João, mais alto e com uma postura calma apesar do choque, colocou a mão no ombro dele gentilmente. Talvez não seja assim tão mau, Miguel. Talvez seja a hora de pararmos de esconder o que sentimos de verdade. Mas Miguel afastou-se bruscamente, o pânico tomando conta do peito como uma onda fria. Ele não estava pronto para enfrentar isso. Apesar de Lisboa ser uma cidade aberta e progressista, com o casamento entre pessoas do mesmo sexo legal desde 2010, as sombras do preconceito ainda pairavam nas pequenas cidades do norte e nas famílias tradicionais como a dele imaginava o rosto do pai vermelho de raiva, a decepção silenciosa da mãe e os sussurros maliciosos na aldeia onde todos se conheciam. Desceram as escadas da faculdade em silêncio pesado, evitando olhares curiosos dos estudantes que passavam. No dia seguinte, os boatos já corriam soltos pelos corredores iluminados da universidade, entre as aulas de literatura e os grupos no café, viram os dois no terraço. Abraçados como namorados, sim, os dois rapazes. Miguel evitava João o máximo possível, mergulhando nos livros para fugir da realidade, mas o medo paralisava-o a cada passo. João, que já tinha vivido uma traição dolorosa no passado, um amigo de infância que revelara o seu segredo no liceu, levando a bullying cruel e isolamento, sentia a dor familiar voltar como uma facada velha. Ele não queria pressionar Miguel, respeitando o espaço, mas o coração apertava-se ao ver o amigo distante. Em vez de confrontar, observava de longe durante as pausas entre aulas, lembrando os passeios que tinham feito juntos pelos jardins do Campo Grande, onde falavam do futuro sem julgamentos. A tarde passou em aulas que Miguel mal ouviu, as palavras do professor sobre poesia portuguesa e quando vazias. No café da faculdade, cheio de mesas de madeira e cheiro de expresso, a colega Ana aproximou-se com olhos curiosos. É verdade o que dizem, Miguel? Tu e o João. Ele negou veementemente, a voz saindo mais alta do que pretendia, são só boatos estúpidos. Ele é só um amigo, nada mais. As palavras saíram amargas na boca, e ele viu João passar pelo corredor largo, os olhos baixos e feridos, carregando os livros contra o peito. A culpa apertou o peito de Miguel como uma corda, sabendo que estava a magoar o rapaz que lhe tinha mostrado compreensão pela primeira vez na vida. À noite, no apartamento pequeno que partilhava com outro estudante perto da Praça do Comércio, Miguel não conseguia dormir. As memórias inundavam o quarto escuro, os risos partilhados nas ruas empedradas de Lisboa, as conversas até tarde sobre identidade e sonhos, o modo como João o fazia sentir visto e aceito sem condições. Pela primeira vez, admitia para si mesmo que o que sentia ia além da amizade simples, era algo profundo, assustador e bonito ao mesmo tempo. Mas o medo era mais forte que tudo. O que aconteceria se a família descobrisse? O pai tinha dito uma vez, durante um jantar tenso, que aquilo era contra a natureza e contra Deus. Em Portugal, embora as leis fossem avançadas, as mentalidades rurais mudavam devagar, e Miguel imaginava o escândalo na vila, os vizinhos olhando torto. Enquanto isso, João caminhava sozinho pelas ruas iluminadas à beira do Tejo, o rio brilhando ao luar como um espelho de dúvidas. Ele recordava o seu próprio caminho de aceitação gradual, o apoio silencioso da mãe viúva em Lisboa, mas a traição anterior deixara cicatrizes profundas.
Ele não queria forçar nada, mas o abraço no terraço tinha sido real, um momento de vulnerabilidade que revelara sentimentos mútuos que nenhum dos dois conseguia mais ignorar. Agora, com os rumores crescendo, tudo estava em jogo, e a amizade deles, tingida de algo mais, enfrentava o primeiro teste verdadeiro e doloroso. Os dias seguintes na universidade transformaram-se num inferno silencioso para Miguel, com os sussurros seguindo como sombras nos corredores largos da Faculdade de Letras. Pedro, o colega que os apanhara, parecia arrependido e até tentou pedir desculpas num canto discreto da biblioteca, mas o dano já estava feito, os boatos espalhavam-se pelos grupos de estudo, pelas festas de fim de semana nos bairros de Alfama e pelos posts vagos nas redes sociais dos estudantes. Miguel mergulhava nos trabalhos de história para fugir, mas cada vez que via João na cantina cheia de risos e cheiros de pastel de nata, o mundo parava e a culpa voltava mais forte. João, por sua vez, mantinha a distância respeitosa, mas os olhos traíam a dor. Ele recordava como, anos atrás, o amigo de infância o traíra, levando a meses de isolamento no liceu, e agora temia perder Miguel da mesma forma. Uma tarde chuvosa de outono, com o céu cinzento sobre o rio Tejo, Miguel decidiu finalmente enviar uma mensagem curta: "Podemos falar no terraço depois das aulas?" João respondeu em segundos: "Estou lá." No encontro, o vento frio batia no rosto deles enquanto se sentavam no mesmo lugar onde tudo começara. "Desculpa", disse Miguel, a voz trêmula sob o céu nublado. "Eu entrei em pânico total, João. Não queria magoar-te." João ouviu com paciência, os olhos cheios de compreensão profunda, e respondeu calmamente: "Eu sei o que é ter medo, Miguel. O meu passado foi parecido, mas esconder só piora as coisas e cria mais solidão." Eles falaram durante horas, sobre as famílias distantes, os sonhos de viagens pela Europa, o futuro incerto em Lisboa. Miguel sentiu um peso aliviar ligeiramente no peito, como se a conversa abrisse uma janela para o ar fresco. Talvez houvesse esperança real para eles, um caminho além do medo. Mas a crise estava só a começar, porque nessa mesma noite o pai de Miguel ligou novamente, a voz dura vindo do norte: "Ouvi rumores vagos de um amigo cujo filho estuda aí." "O que é isso que andam a dizer de ti, rapaz? Não me faças vergonha na família." Miguel mentiu desesperadamente, dizendo que eram só mal-entendidos de estudantes, mas a semente da dúvida estava plantada a fundo, e João, ao seu lado no apartamento, ofereceu apoio silencioso com um chá quente e palavras encorajadoras. No fim de semana, Miguel decidiu ir a casa em Vila Real para enfrentar a pressão cara a cara. A viagem de comboio pelo Douro foi longa, com paisagens verdes passando pela janela, mas a mente dele corria mais rápido. Ao chegar à casa de pedra antiga da família, o pai esperava-o com o rosto sério, a mãe preparando o jantar em silêncio tenso. "Conta-me a verdade, filho", exigiu o pai durante o jantar simples de bacalhau. Miguel hesitou, o coração batendo forte, mas negou tudo outra vez, dizendo que era só amizade. A decepção no olhar do pai doeu mais que qualquer palavra, e a mãe baixou os olhos, murmurando sobre vizinhos que comentavam. Miguel voltou para Lisboa no domingo, mais confuso do que nunca, com a identidade em crise profunda. João esperava-o na estação de Santa Apolónia, o abraço breve e cuidadoso agora carregado de significado novo. Mas os amigos na universidade começaram a afastar-se, com mal-entendidos crescendo. Ana, a colega, questionava abertamente se Miguel era diferente, e um grupo de rapazes da turma de desporto fazia piadas veladas nos corredores. Miguel sentiu-se isolado, empurrando João para longe novamente num momento de fraqueza, dizendo: "Talvez seja melhor pararmos de nos ver tanto, para os boatos pararem." João, magoado, respondeu com voz baixa: "Se é isso que queres, Miguel, eu respeito. Mas estás a magoar-te a ti mesmo mais do que a mim." A distância cresceu, criando um vazio doloroso nos dias de aulas e noites solitárias em Lisboa. Miguel mergulhava no estudo, caminhando sozinho pelas ruas empedradas do bairro Alto à noite, questionando tudo sobre quem era. O pai ligou mais vezes, pressionando por uma visita da noiva ideal, e Miguel sentia a crise de identidade crescer como uma tempestade. João, por seu lado, lidava com o seu próprio passado, lembrando a traição que quase o destruíra, e decidiu dar espaço completo. Mas o coração de ambos doía com a ausência, e pequenos gestos, uma mensagem de bom dia ignorada, um olhar cruzado na biblioteca, mantinham a chama viva. A tensão aumentava gradualmente, com a sociedade portuguesa mostrando as suas contradições. Lisboa aberta com bandeiras rainbow em algumas ruas, mas famílias tradicionais como a de Miguel ainda presas no passado. Miguel sabia que uma escolha tinha de ser feita em breve, ou perderia não só João, mas também a si mesmo. De volta à rotina da universidade em Lisboa, a pressão familiar de Miguel intensificou-se quando o pai decidiu visitar a cidade inesperadamente para ver como o filho estava. O comboio trouxe o homem rígido de Vila Real para a estação, e Miguel encontrou na Praça do Comércio, o vento do Tejo soprando forte. "Não gosto desses boatos que chegam lá acima", disse o pai durante o almoço num restaurante simples de peixe grelhado. Miguel negou outra vez, mas o pai notou o nervosismo e pressionou: "Se há algo errado, diz-me agora,
antes que a família toda sofra. A conversa terminou em tensão, com Miguel prometendo ser normal, mas o peito apertado. João, sabendo da visita através de uma mensagem rápida, esperou preocupado no apartamento, oferecendo o ombro quando Miguel chegou exausto. Mas o mal-entendido aconteceu quando Ana, a colega, viu os dois juntos na rua e espalhou mais rumores. Eles estão sempre colados, mesmo depois de negarem. João sentiu-se traído pela distância que Miguel impunha em público, e uma discussão acalorada aconteceu no terraço novamente. Tu negas-me como se eu fosse uma vergonha, Miguel. Eu mereço melhor que isso. Miguel, em crise profunda, quase chorou, confessando internamente o amor mas incapaz de dizer em voz alta. A viagem de Miguel a Porto para resolver assuntos familiares trouxe mais conflitos, com a mãe sussurrando sobre vizinhos que viam coisas estranhas. De regresso, João ajudou com um projeto da faculdade, mas o sacrifício veio quando Miguel decidiu proteger João negando publicamente numa reunião de turma. João é só um colega, nada romântico. Isso magoou João profundamente, levando a dias de silêncio. Miguel sentiu o peso da decisão, caminhando sozinho pelo Parque Eduardo VII, questionando a identidade e o preço da aceitação. A família de João, mais aberta em Lisboa, ofereceu apoio indireto quando a mãe dele convidou Miguel para jantar, mas o rapaz recusou por medo. Os mal-entendidos com amigos cresceram, com alguns afastando-se e outros questionando abertamente. A tensão atingiu um pico quando Miguel quase desistiu da amizade, dizendo a João, talvez seja melhor eu voltar para o norte e esquecer tudo. João, com lágrimas nos olhos, respondeu, se é o que escolhes, eu aceito, mas estás a fugir de ti mesmo. O sacrifício de Miguel, proteger o outro negando sentimentos, criou uma fissura, mas também abriu caminho para reflexão profunda nas noites solitárias. Lisboa, com as suas luzes noturnas refletindo no rio, testemunhava o crescimento lento de ambos, de rapazes confusos para homens confrontando verdades internas. A crise de identidade de Miguel atingiu o fundo quando uma chamada do pai trouxe o ultimato, volta para casa se não te comportas como homem. Mas algo mudava dentro dele, uma faísca de coragem nascendo da dor partilhada com João. A discussão no terraço marcou um ponto baixo, mas também o início da viragem. Miguel, atormentado pela culpa após negar João publicamente, decidiu ajudar o amigo quando soube que a mãe de João enfrentava problemas financeiros em casa. O sacrifício veio naturalmente, Miguel usou parte das economias para apoiar, dizendo, é o mínimo que posso fazer depois de tudo. João, tocado, abriu o coração sobre a traição passada, e eles passaram uma noite inteira conversando no apartamento, reconstruindo a confiança. Os rumores na universidade começaram a mudar de tom quando alguns colegas, como Ana, viram a lealdade deles e questionaram os próprios preconceitos. Miguel enfrentou o pai numa chamada vídeo dura, admitindo parcialmente, eu sou quem sou, pai, e estou a aprender a aceitar. A família em Vila Real reagiu com o choque inicial, mas a mãe mostrou sinais de apoio silencioso. De volta a Lisboa, os dois frequentaram eventos culturais juntos, como festivais no Parque das Nações, onde a cidade vibrante mostrava a sua face aberta. A crise de identidade de Miguel suavizou-se com terapia gratuita da universidade, ajudando-o a entender que o amor não era fraqueza. João sacrificou o seu orgulho, perdoando as negações, e juntos enfrentaram olhares curiosos nos corredores. A tensão aumentava para o clímax, com um evento universitário aproximando-se onde Miguel planeava algo grande. Os mal-entendidos finais com amigos resolveram-se em conversas honestas, e o crescimento pessoal de ambos tornava-se evidente nas decisões diárias. Miguel parou de esconder sorrisos para João, João parou de duvidar. A sociedade portuguesa, com as suas leis progressistas mas mentalidades mistas, servia de pano de fundo para essa evolução, de medo para a esperança. Miguel sentiu-se pronto para a confissão que mudaria tudo. No grande evento de fim de semestre na universidade, com o auditório cheio de estudantes e professores sob luzes brilhantes, Miguel subiu ao palco inesperadamente durante o debate sobre diversidade. Com a voz firme apesar do tremor inicial, ele fez a confissão pública. Eu e João fomos apanhados num abraço de conforto no terraço, e os boatos espalharam-se. Mas a verdade é que nos amamos, e essa jornada de medo, família, mal-entendidos e sacrifícios nos fez crescer como homens. Em Portugal, podemos ser quem somos. O silêncio inicial deu lugar a aplausos, e os rumores transformaram-se em apoio, com colegas aproximando-se para parabenizar. O pai de Miguel, vendo uma gravação enviada pela mãe, ligou dias depois com voz mais suave, estou a tentar entender, filho. João e Miguel voltaram ao terraço ao pôr do sol, abraçados agora sem medo, a cidade de Lisboa brilhando ao fundo como símbolo de nova vida. A amizade evoluiu para amor maduro, com crescimento emocional profundo e aceitação familiar gradual. A escolha de Miguel mudou tudo, provando que a honestidade vence preconceitos. Você acha que o amor entre dois homens consegue sempre destruir todos os preconceitos da sociedade? Verdadeiro ou falso?